Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema A Função de Produção. Ao final de seus estudos, esperamos que você aprenda a conceituar as isoquantas e as suas propriedades para representar um mapa da produção, bem como entenda o conceito e a representação da função de produção de curto e longo prazo. Vamos lá? Por meio da teoria da produção, podemos verificar o comportamento das empresas, que são as responsáveis pela produção, para o estabelecimento de decisões de fabricação de bens e serviços e o seu lançamento no mercado. Antes de discutirmos a teoria da produção, precisamos checar alguns conceitos. A produção é compreendida como toda e qualquer atividade de transformação, isto é, a utilização de determinados recursos que, combinados, gerarão novos produtos e serviços. Todos os bens que utilizamos no nosso dia a dia, desde o computador até o pãozinho, são frutos de atividades produtivas. Nesse sentido, atividades paralelas à produção de bens também são produtivas, como a armazenagem e o transporte. A produção envolve o uso de recursos que a teoria econômica denomina de insumos ou fatores de produção. Eles são utilizados pela firma na produção de um bem. Entre esses fatores, podemos citar a terra e as matérias-primas. Os outros recursos da produção, geralmente, são o capital e o trabalho. Bens que já foram produzidos anteriormente para outro processo produtivo, chamados de bens intermediários, também podem ser insumos, como o aço, que compõe a produção de automóveis. Quando pensamos em capital, lembramos logo do capital financeiro, que é o dinheiro. Mas o capital é mais do que isso. Ele representa também alguns bens que se destinam a criar novos bens, denominados bens de capital. Entre eles, podemos citar o maquinário das empresas, como fornos e forjas. Esses bens formam o chamado capital real, que junto com o capital financeiro expressam o conceito de capital. Por sua vez, o trabalho é representado por todas as atividades da empresa que empregam recursos humanos, desde a limpeza até a direção geral. Agora que sabemos que a produção é baseada no uso de determinados insumos, podemos afirmar que o bem final é uma função direta da aplicação desses insumos. Essa função é denominada função de produção. Ela pode conter inúmeras variáveis em conjunto, já que um bem pode ser constituído de capital, trabalho e diversas matérias-primas. Para simplificar, vamos nos basear em duas das variáveis mais importantes, o capital e o trabalho. Sabe-se que cada quantidade de capital e trabalho, separadamente, gera certa quantidade de produto final, dentro de uma função de produção. Então, podemos ordenar essas distribuições e expressá-las graficamente. Nesse sentido, as isoquantas representam as possíveis combinações de recursos e insumos necessários para a criação de determinada quantidade do produto final. Analisando graficamente, você perceberá que a isoquanta mostra a quantidade de bens que pode ser produzida com a combinação de dois recursos e insumos. Ao longo da curva estão as combinações de capital e trabalho necessários para a produção de 110 unidades do bem 1. No ponto A, a combinação de 2 unidades de trabalho e 6 unidades de capital produz 110 unidades do bem 1. A mesma quantia é obtida ao combinarem-se 6 unidades de trabalho e 2 de capital, no ponto B. Cada isoquanta se associa a uma função de produção. Uma firma pode possuir várias isoquantas, cada uma associada a um volume de bens produzidos. Quando ordenamos essas isoquantas graficamente e em conjunto, formamos um mapa de isoquantas. Em um mapa de isoquantas, observamos as diferentes combinações de recursos necessários
a produção de uma dada quantia de bens. Cada curva representa uma quantidade de bens produzidos. Por fim, precisamos discutir alguns conceitos relacionados à dinâmica temporal. Será que uma siderúrgica tem condições de comprar um alto-forno para a produção de aço na loja de ferragens do bairro? Naturalmente que não. Bens de capital costumam demorar algum tempo para serem produzidos. Logo, nem sempre os insumos da função de produção podem variar livremente. Para algumas empresas, principalmente em curto prazo, a quantidade de capital é fixa e apenas o trabalho varia. Logo, se ela deseja produzir mais, deverá acrescentar mais unidades de trabalho à produção. Dizemos, portanto, que a função de produção de curto prazo é aquela em que ao menos uma das variáveis é constante. Na função de longo prazo, todos os recursos são variáveis. Bem, chegamos ao fim da nossa videoaula. Iniciando a teoria da produção, discutimos alguns conceitos relacionados à dinâmica das isoquantas, do mapa de isoquantas e da função de produção de curto e longo prazo. Obrigado pela companhia e até breve.